Graça e paz, amados. Manhã de terça-feira, de 3 de dezembro de 2024, eu quero pensar com você a respeito do tema Pedagogia de Deus, com base em Deuteronômio capítulo 8, verso de 1 a 4, que diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. Entreis e possuais a terra que o Senhor vos prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Amados, alguém perguntaria, por que o Senhor os levaria pelo caminho mais difícil, havendo uma rota comercial pelo Mediterrâneo? O próprio Senhor estabelece o motivo pelo qual, para que aquela geração viesse a conhecer o que estava em seu próprio coração. Por aquela rota também o Senhor pôde eliminar os seus inimigos, como o exército de Faraó. Há um ditado que diz que o casal se conhece no divórcio, os irmãos na herança, os filhos na velhice e os amigos na dificuldade. Ou seja, a adversidade revela o que tem ou o que está em nossos corações. Foi isso que Deus fez com essa geração. Disse àquela geração que saiu do Egito profundamente contaminado pelos valores e pela cultura pagã da época, que vai muito além de uma simples narrativa histórica, circunstancial para o momento. Deus lança a mão de uma pedagogia experimental, real e necessária para autodescobrir e o autoconhecimento do que aquela geração trazia no recôndito dos seus corações, válida para nós também. O grande risco para o evangelho de nossos dias é não entendermos e, consequentemente, não aplicar o significado das crises ou das dificuldades em nossas vidas como uma oportunidade de descobrir e se revelar o que está oculto em nossa velha natureza, em nossos corações que tem impedido de confiar de verdade nas promessas e na sua palavra. As adversidades são reagente para se manifestar resquícios da velha natureza escrava tantos anos no Egito. Quando eu não entendo a pedagogia de Deus, poderei ter no mínimo 3 prejuízos. Primeiro, passar pela dificuldade e não aprender nada, nem sobre mim mesmo. Segundo, é perpetuar coisas no meu coração que já não mais deveria carregar, uma vez que, como aquela geração, havia feito uma aliança com o seu Deus. E terceiro, entender que o Evangelho, segundo Paulo ensina Timóteo, é para ensinar o que não sei, exortar o que não estou vigiando, corrigir o que estou me desviando, mas também reeducar para novos hábitos e novos comportamentos. O homem de Deus, assim como toda justiça, tenho dito que historicamente a igreja exorta muito, corrige pouco, às vezes ensina, mas educa menos ainda. É interessante que quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, antes de eu ser tentado por algo que está fora ou além de mim, eu sou tentado por algo que está dentro de mim. Quando reconheço, enfrento e me permito ser tratado, o que trago na minha história, eu crio imunidade ao que está fora de mim. Talvez essa seja a razão de algumas dificuldades, olharmos para o propósito daquilo que Deus quer revelar sobre nós mesmos. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.